A Guerra do Afeganistão. Ok, antes de começarmos, eu preciso avisar para vocês que essa guerra, assim como a Guerra do Vietnã, aconteceu de uma maneira diferente de outras guerras, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então eu terei que fazer o vídeo de uma maneira diferente e mais rápida. E essa não é a única similaridade com a Guerra do Vietnã não, tanto que essa guerra é conhecida como Vietnã Soviético. Então se você não assistiu o vídeo da Guerra do Vietnã, o link estará na descrição do vídeo. E seria interessante você assistir aquele vídeo antes para depois assistir esse. No mais é isso, então vamos começar. O Afeganistão é um país localizado em uma área muito importante, entre grandes países como o Paquistão, que era a antiga Índia Britânica, Irã, China e União Soviética. Então, sendo assim, o país nunca esteve realmente tranquilo. Porém, o que nos interessa aconteceu em 1978, quando uma revolução comunista apoiada pela União Soviética aconteceu no país, instaurando um governo socialista. Até então, para as pessoas da cidade, tudo estava tranquilo. Porém, muitas pessoas no interior do país não gostaram nada disso, então começaram a formar grupos de guerrilhas para lutar contra o novo governo socialista. Esses grupos eram conhecidos como Mujahidins. Para os Mujahidins, essa não era apenas uma guerra contra o sistema político, mas sim uma guerra santa, já que o governo socialista do país era ateu e tecnicamente foi implantado por outro governo ateu/cristão ortodoxo, ou seja, a Rússia. E como vocês sabem, os muçulmanos levam a religião deles muito a sério, então esses grupos começaram a fazer revoltas por todo o país, causando uma instabilidade no frágil governo afegão. Com isso, eles pediram ajuda à União Soviética. De início, eles deram apoio logístico, porém no final de 1979, a União Soviética percebeu que os Mujahidins iriam ganhar essa guerra. Então, eles resolveram mandar soldados para ajudar o governo afegão, dando início à chamada Guerra Afegã Soviética. Eu sei, aconteceram tantas guerras no Afeganistão que isso pode até ficar um pouco confuso. Mas a Guerra Civil Afegã começou em 78, com a Revolução Comunista. Já a guerra que nos interessa começou em 79, com a entrada da União Soviética. Ou seja, essa Guerra Afegã Soviética é simplesmente uma parte da Guerra Civil Afegã, que começou com a Revolução Comunista. Bom, os soviéticos achavam que apenas dariam um apoio e rapidamente a guerra acabaria. No entanto, quando chegaram no país, perceberam que o exército afegão estava em ruínas. Então eles mesmos tiveram que tomar as rédeas desta guerra. O exército afegão estava em uma situação tão ruim que muitos soldados desertavam e se juntavam aos Mujahidins, ou simplesmente deixavam de lutar pelo exército. Mesmo assim, os soviéticos achavam que essa seria uma guerra rápida, e rapidamente eles dominaram as maiores cidades do país, e os Mujahidins foram para as montanhas. Com o passar do tempo, o governo soviético foi mandando mais e mais soldados para o Afeganistão, e a guerra estava ficando cada vez mais cara e cansativa. Mas aí vocês se perguntam, tá, mas como os Mujahidins estavam conseguindo segurar os soviéticos, sendo que eles eram um dos exércitos mais poderosos do mundo? Com que equipamentos eles estavam fazendo isso? Bem, os Mujahidins não estavam sozinhos nesta guerra não, pois assim como a União Soviética e a China apoiaram os Vietcongs no Vietnã, aqui, os Estados Unidos, Paquistão, Reino Unido, Irã e outros apoiavam os Mujahidins com armas e suprimentos. Outro grande aliado dos Mujahidins, para a surpresa de muitos, eram os chineses. Ué, mas os chineses não eram comunistas socialistas, assim como a União Soviética? Tecnicamente, sim. Porém, eles tinham suas diferenças, e ao contrário do que parecia, eles não se davam muito bem. E para os chineses não seria bom que o Afeganistão fosse influenciado pelos soviéticos. Inclusive, de início, eles forneciam um dos melhores equipamentos. Com isso, os Mujahidins conseguiram segurar os soviéticos. Para a União Soviética, era muito importante manter o Afeganistão socialista, já que em 1979, uma revolução islâmica aconteceu no Irã. E se isso se espalhasse para o Afeganistão, poderia também se espalhar para as repúblicas socialistas dentro da União Soviética, que tinha uma grande quantidade de muçulmanos. E isso não era bom para a União, obviamente. Apesar dos soviéticos ganharem a maioria das batalhas, a guerra parecia não progredir para o lado deles. Como essa guerra era encarada como uma guerra santa para os Mujahidins, muçulmanos de várias partes do mundo foram para o Afeganistão se juntar a eles. Não importavam quantos deles morriam,
sempre vinham mais. Os Mujahidins eram divididos em vários grupos pelo país e não tinham realmente uma tática única. Porém, eles atacavam cidades e estradas para atrapalhar os soviéticos e faziam emboscadas. A partir de 1985, os soviéticos viram que a guerra estava cada vez mais difícil e começaram a ir com tudo, tentando a mesma tática dos norte-americanos, de procurar e destruir os Mujahidins, usando principalmente ataques aéreos. Isso deixou a população cada vez mais p*** com o governo afegão e com os soviéticos. Um dos grandes problemas dos Mujahidins era a força aérea soviética, que constantemente salvava o dia para eles. Como os Mujahidins não tinham qualquer tipo de força aérea, ficava difícil para eles, principalmente em áreas mais abertas. Então, em 1986, para resolver isso, os Estados Unidos deram um presente aos Mujahidins, a FIM-92 Stinger. Essa arma permitia derrubar aeronaves facilmente, e assim aconteceu. De início, estima-se que no mínimo uma aeronave soviética era abatida por dia, usando os Stingers. Isso mudou o cenário da guerra e causou prejuízos imensos para a União Soviética. Muitos acreditam que os Stingers mudaram o rumo da guerra, já outros acham que ajudou um pouco apenas, já que em 1985, um ano antes, o novo líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, já estava se preparando para tirar as forças do país, por vários motivos. A guerra estava custando muito caro para a União Soviética, e muitas pessoas estavam descontentes com ela. Além disso, a União queria novamente ter um diálogo com a China, porém ela não queria fazer isso enquanto o país estivesse em guerra no Afeganistão. Com o passar dos anos, os custos só aumentaram. Com isso, os soviéticos começaram a planejar sua saída estratégica. Eles começaram a dar as rédeas da guerra de volta ao governo afegão, e eles até que fizeram alguns ataques bem-sucedidos, porém com muitas baixas. Em 1987, os soviéticos começaram de vez a evacuar o seu exército. Já em 1989, eles definitivamente saíram da guerra. Eles continuaram dando apoio logístico ao governo afegão, porém em 91 a União Soviética colapsou e o apoio acabou. Já no ano seguinte, o governo comunista afegão também caiu. Essa guerra custou tão caro para os soviéticos que muitos historiadores acham que ela acelerou a queda da União Soviética em alguns anos. Mas e o Afeganistão, como ficou? Ele viveu feliz para sempre? Não. Após a guerra, os grupos de Mujahidins começaram a lutar entre si, e daí surgiram vários grupos diferentes, muitos deles bem extremistas, e agora armados. Daí já viu onde vai dar, né? Uma das pessoas que lutaram nesta guerra foi Osama Bin Laden, que em 2001 arquitetou um ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Os Estados Unidos ficou tão puto com isso que eles declararam guerra contra o terrorismo, e até hoje a guerra continua no país. Enfim, porém isso é assunto para outro vídeo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Este foi o último conflito da Guerra Fria, então o próximo vídeo de guerra será sobre a Guerra Fria em si. Então não se esqueça de apoiar o canal deixando o seu like, pois esses vídeos dão muito trabalho, e se inscreva aí embaixo se você ainda não for inscrito. Então é isso, tchau, até o próximo vídeo.